Você sabe qual é o documento essencial, fundamental, imprescindível para você poder acionar a justiça para pedir uma modificação de guarda, uma alteração, ampliação do regime de convivência ou também uma ação revisional de pensão alimentícia para baixar ou para aumentar? Não sabe, né? Eu tenho quase certeza que você não sabe. Por quê? Porque ninguém sabe. Eu vejo isso todo dia, ou nas minhas redes sociais, ou no meu escritório. Como eu vi hoje. Hoje eu acabei de presenciar um cliente que a gente precisa imediatamente entrar com uma ação dele e ele não tem o documento essencial. Eu já vou te falar qual que é o documento essencial. Antes disso, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Michele Albertini. Eu sou advogada especializada na área de direito de família e sucessões. E há décadas eu trabalho especificamente com esse tema e me deparo diariamente com esse imbróglio. Um cliente chega no meu escritório, tá querendo entrar com a ação, precisando urgente modificar o regime de convivência, ampliar o regime de convivência, abaixar a pensão alimentícia, não tá dando para pagar, ou a mãe que quer. A criança tem uma necessidade, a criança tem uma urgência, ela precisa aumentar o valor da pensão alimentícia e ela não tem um documento essencial. E a gente tem que ir lá, muitas vezes no fórum, bater lá, pleitear, porque ela não teve uma pastinha, uma organização onde ela guardou isso. Gente, esse documento é essencial. Eu vou falar aqui para vocês, eu já tentei no desespero entrar sem esse documento. E os juízes falam, não, cadê a sentença que determinou a obrigação inicial que você quer modificar e a certificação do trânsito em julgado? Ou cadê o acordo que homologou as regras lá de trás que você quer modificar agora, mais a certificação do trânsito em julgado? É isso, minha gente. É esse documento, o acordo homologado entre as partes, mais a certificação do trânsito em julgado. São esses documentos fundamentais para fazer essas alterações desses temas que eu trouxe no começo do vídeo. Alteração de guarda, ampliação, modificação do regime de convivência e a alteração da obrigação de pagamento de pensão alimentícia, ou para ampliar ou para reduzir. Esses são os documentos. A sentença mais a certificação do trânsito em julgado. Nossa, Michele, mas você está falando muito difícil. O que é isso? Sentença. Sentença é o nome que se dá quando o juiz põe fim no processo. A decisão final dele é sentença, tá? Às vezes, o que a gente precisa é o acórdão. Acórdão é a mesma coisa, só que em segunda instância. Quando os juízes de segunda instância decidem, põem fim ao processo, eu faço assim porque é o sinal de bater o martelinho, né? Eles batem o martelinho, aí sai a sentença ou o acórdão em segunda instância. Esses documentos mais a certificação do trânsito em julgado são documentos essenciais. O que é certificação do trânsito em julgado? Calma aí que eu já vou te explicar. Todo movimento no processo, ele tem um prazo para as partes se manifestarem, tá? Quando é proferida a sentença ou o acórdão, existe um prazo em que é possível se fazer recursos para se modificar aquela decisão. Se passou um determinado tempo, e a lei fala em 15 dias úteis, tá? Se passou 15 dias úteis e ninguém fez nada, todo mundo calou-se, significa que aquela decisão tem a sua imutabilidade. O que é isso? Significa que ela não pode mais ser modificada naquele processo. Mas ela pode ser modificada em outro processo. Então você pega aquela decisão imutável, que tem a certificação do trânsito em julgado, e movimenta uma nova ação judicial para rediscutir o que talvez não tenha ficado ali tão satisfatório naquela ação inicial. Então, a certificação do trânsito em julgado nada mais é do que um documento que o cartório lá do fórum certifica que nessa data o processo transitou em julgado. Né? O que significa isso? Que nenhuma parte recorreu. Ou seja, aquela decisão que ela era passível de ser modificada, ela tornou-se imutável naquele processo, cabendo em outro processo ser revista. Certo? Ficou claro? Ficou entendido? Então, sentença ou acórdão, mais a certificação do trânsito em julgado, ou o acordo que as partes fez com a homologação judicial e a certificação do trânsito em julgado, tá? Vou explicar essa parte do acordo. Acordo significa quando as partes entram em acordo, tá? Uma consonância. Existe um entendimento entre as partes
que através dos seus advogados, cada uma parte com um advogado ou um advogado para as duas partes, também é possível, fazem um termo onde fica escrito a regra, que vai ser administrada ali entre eles, vai ser seguida, e aí isso é levado ao crivo do Poder Judiciário para o juiz homologar, bater o martelinho. Nessa homologação também acontece o transcurso desse prazo de 15 dias, e aí o cartório vai lá e certifica o trânsito em julgado, ou seja, ninguém recorreu daquele acordo. Documentos essenciais para a gente entrar com a ação. Então, se for por meio de processo, vai ser a sentença ou o acórdão, se foi em segunda instância, mais a certificação do trânsito em julgado. Se for por meio de acordo, o acordo, mais a homologação do juiz e mais a certificação do trânsito em julgado. São esses documentos que a gente precisa para finalmente acessar o Poder Judiciário e poder modificar aquela regra, aquela história que foi definida lá atrás. Certo? Por que eu trouxe esse tema para vocês? Porque é um tema de fundamental relevância. Muitas pessoas não sabem e aí acaba esperando a urgência para contratar um advogado e quando vai contratar um advogado não tem esses documentos em mãos. Por quê? O advogado anterior não deu essa informação porque a pessoa não foi atrás para saber o que ela precisava guardar, o que ela precisava arquivar. Diquinha! Peça para o advogado que está tramitando o processo junto com você, para o seu advogado, uma cópia do inteiro teor do processo. Mas o que a gente vai precisar mesmo, que você tem que guardar as 7 chaves, é isso que eu te falei. O acordo, a homologação, mais a certificação do trânsito em julgado, ou sentença ou acórdão, se foi decisão em segunda instância, mais a certificação do trânsito em julgado. Esse documento, que muitas vezes tem pouquinhas páginas aí, é o documento essencial. Sem ele não tem como a gente acessar o Poder Judiciário para rever a regra lá de trás. É preciso trazer esse histórico para o novo juiz, para o juiz que vai fazer a análise, juntamente com os argumentos que a gente quer fazer essa revisão, para daí o juiz poder, né, abrir esse processo, dar liminar, se for o caso. Então, esse é o trâmite adequado para você poder acionar o Poder Judiciário, tá? Antes de você contratar um advogado, faça isso, já vá atrás desses documentos. Se você não tem, entre em contato com o seu advogado anterior para pedir, às vezes ele tem essa cópia mais fácil, ou se você não quiser fazer isso, eu até particularmente acho que pode ser esse caminho bem mais rápido. Você mesmo se dirige até o fórum onde tramitou o processo, você, munido de documento pessoal com foto, vai lá no fórum onde tramitou o processo e fala, olha, eu quero a senha do meu processo que definiu a guarda, eu quero a senha do meu processo que definiu o regime de convivência, eu quero a senha do meu processo onde determinou minha obrigação de pagar a pensão. Eles vão imprimir na hora para você. Você entrega esse papel, né, onde tem a senha de acesso que é exclusiva, é só sua essa senha. Você entrega para o seu advogado de sua confiança, ele vai poder acessar, puxar esses documentos tão essenciais que eu estou te falando e poder dar o pontapé inicial no processo judicial, né, que vai dar a transformação que você precisa na sua vida. Certo? Caso você não consiga ir até o fórum onde tramitou o seu processo, eu sei que aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, eu não consigo falar para você em outros estados como é que está funcionando. Embora eu tenha uma atuação em todo o Brasil, eu sei mais aqui do estado de São Paulo como que está funcionando. Alguns estados têm essa possibilidade também, mas nós temos uma vastidão de estados, né, no Brasil. Faça uma pesquisa, uma breve busca no Tribunal de Justiça do seu estado se tem a possibilidade de balcão virtual, que a gente chama, balcão virtual. Você vai receber um link de acesso, você vai fazer uma videochamada com o pessoal do cartório, que são muito solícitos, com documento de identidade em mãos, com foto, vai ver que é você. E aí você vai pedir a sua senha de acesso. Normalmente é muito eficiente, muito rápido, tá? Eu tô falando com base na experiência que eu conheço do estado de São Paulo, não tenho o que falar. Espetacular. Balcão de acesso virtual, recomendo, tá? Então é isso, vá até o fórum, faça o pedido da senha ou balcão virtual, se você não puder ir pessoalmente até o fórum, e pegue a senha de acesso ao seu processo e entregue na mão de um advogado de sua confiança. Com isso, ele vai conseguir fazer a adaptação que é necessária para o seu caso atual.
Combinado? É isso, um vídeo de utilidade pública para facilitar aí a vida de vários colegas advogados, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar, né, a termos um nível de consciência melhor acerca dos nossos direitos, do que a gente precisa. Se você gostou desse vídeo, dessas informações, já clica aqui, deixa o seu curtir. Se você quiser que eu grave mais vídeos, deixa comentário aqui. Eu queria muito trazer para vocês outros assuntos. Fala aqui o que você gostaria que eu gravasse, o que você gostaria que eu comentasse, deixa aqui embaixo. Eu vou fazer questão de gravar aqui mais conteúdos para você, tá bom? Eu falo muito sobre direito de família e sucessões lá nas minhas redes sociais. Eu vou deixar aqui a descrição das minhas redes sociais. Já clica aqui para me seguir também. Abro caixinha quase que diariamente. Mande sua pergunta lá. Lá eu respondo com mais frequência do que aqui no YouTube. Mas se você gostou do conteúdo, já compartilhe também para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação, né, de utilidade pública, de fundamental importância. E já clica aqui e se inscreve no meu canal para que você não perca nada do que eu postar, tá bom? Combinado? Um beijo e até mais!